Olá, tudo bem? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe a sua casa. Gostaria de falar com você sobre o poder de Deus recriar, transformar uma vida caótica, destruída, deturpada, distante de Deus, defeituosa, sem rumo. Como é que Deus ele transforma vidas? Como é que o Evangelho vai transformar vidas? Fazendo analogia com o livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 3, versículo 4, com o livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17, fazendo a comparação, descobriremos que para que Deus ele restaure alguma coisa, primeiro ele mostra a deficiência, ele mostra o problema. Este é o glorioso poder do Santo Evangelho de Deus, que é mostrar a nossa deficiência, a nossa dificuldade e posteriormente restaurar. Abra comigo a sua Bíblia no livro do Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia, no capítulo de número 1, no versículo de número 3, para que nós venhamos a entender como é que Deus restaura, como é que Deus faz em nossas vidas. No livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 3, diz assim: E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Veja, há uma verdade nesse texto que deve ser levada em conta, é que Deus, ao criar a luz, ele deu uma nota à sua criação. Ele falou que a luz era boa, mas por ser esta luz boa, era necessário que houvesse uma diferença, uma separação entre a luz e as trevas. Bem, lembramos que nesse dia Deus ainda não havia criado sol, estrelas, ainda nada disso. Mas que luz foi essa que iluminou naquele momento ali no livro do Gênesis? Quando Deus disse haja luz, ele fala em hebraico bara or, que é venha a acontecer, assim seja, ou aconteça assim. Então, automaticamente, um lampejo de luz ilumina a terra, e ao iluminar aquela terra caótica, destruída, deturpada, Deus vê ali os defeitos, as dificuldades, as imperfeições. Claro que não foi decorrente dele, mas sim de algo catastrófico que aconteceu, que eu não vou entrar neste assunto neste momento. Mas o que eu tenho para lhe dizer é que Deus, para que restaurasse a terra, primeiro ele mostra o estado que a terra está. No livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 1, fala assim: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Esse mesmo Deus fala no versículo 3, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Verso 4, e viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas, fez distinção. Então, há uma verdade nesse texto que é: Deus separa aquilo que é ruim daquilo que é bom. Por isso que esse conceito de que Deus não existe separação, diferença, é totalmente profano e incoerente. A palavra profano quer dizer também comum, igual, sem diferença. E a palavra santo quer dizer separado. Então, a Bíblia diz que aquele que é santo, ele é separado, e aquele que é profano, ele é comum. Então, para ser santo e ser profano, é apenas uma questão de posição. Então, a Bíblia diz no livro do Gênesis que Deus cria a luz para mostrar o caos da terra. E que luz é essa que hoje Deus nos mostra para mostrar a nossa dificuldade? A Bíblia nos mostra alguns lampejos de luz segundo a sua história. A Bíblia vai mostrar os profetas como lampejos de luz, uma luz menor levando a uma luz maior. No livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo de número 19, a palavra de Deus vai nos mostrar lampejos de luz que levam a uma luz maior. 2 Pedro 1,19, que diz assim: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Então, o que os profetas escreveram no Antigo Testamento, no texto veterotestamentário, eram luzes que levavam a uma luz maior. O último profeta a estar
nomenclatura com a nomenclatura de profeta foi João. Por isso que a Bíblia diz que os profetas profetizaram até João. E o próprio Jesus Cristo chama João de um luzeiro, de um luminar. No livro de João, no capítulo 5, versículo de número 35, a Bíblia vai chamar João de luzeiro, que leva, no caso, uma luz menor, que leva a uma luz maior. João 5, 35, Jesus vai dizer: ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Então João era uma luz, um luzeiro, um luminar menor, que levava a uma luz maior. Os profetas eram luminares menor, que mostravam a luz maior, que era Cristo. Lá na carta de Pedro, fala que, no 2 Pedro 1,19, vai dar nome a esta luz que iria aparecer, que os profetas indicariam. Lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo de número 19, ele vai ser específico a que luz é essa que iria surgir. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia um lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Quem é a estrela da alva? A estrela da alva é o Senhor Jesus Cristo. Então os profetas, assim também como João, mostrava, apontava para Jesus. E neste momento, como é que está a sua vida? Você está em luz, você está em trevas, você está em paz? Então quem pode te mostrar o caminho? Assim como uma noite de escuridão ou em uma noite que falta luz, você de repente está em casa e a luz falta, e quando aquela luz falta, você vai procurar o quê? Um palito de fósforo. No caso, acende aquele fósforo e vai procurar ali uma vela, um candeeiro para acender aquele luminar maior. Então, no caso, é uma luz menor que leva a uma luz maior. A luz menor é o que os profetas escreveram, é o que João falava, que levava a uma luz maior, que é o próprio Jesus Cristo. Por isso Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que andar por mim jamais andará em trevas. Por isso que no livro de Salmos 119, o versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se o homem ele não quer andar em trevas, ele precisa de um norte, ele precisa de um motivo para caminhar e um propósito também para caminhar. E este propósito está premeditado, escrito nas Escrituras, que era a qual nós devemos andar, que é a santa e gloriosa palavra de Deus. Jesus, sendo o luminar maior, a luz que ilumina toda a terra, ele também nos deu uma autoridade. Segundo o livro de Mateus, no capítulo de número 5, versículo de número 14, ele vai nos dizer algo muito forte. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Jesus diz, 5,14 de Mateus: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. O que quer dizer isso? Jesus, sendo o luzeiro maior, a luz superior, ele também incendeia nós que somos tochas vivas. Por isso Jesus disse: eu vos envio como ovelhas em meio a lobos e como luzeiros em meio ao mundo de trevas. Então o que é um cristão verdadeiro? Na verdade, um cristão verdadeiro é uma tocha viva que vai tocando fogo no mundo com a luz do santo evangelho. O cristão verdadeiro, ele nada mais é do que uma pessoa que está em combustão. Que combustão é essa? A combustão dada pelo Espírito Santo, porque Jesus disse: eu vou, mas eu enviarei outro Consolador, e ele vos fará lembrar todas as coisas que vos tenho dito. Então hoje nós cristãos somos tochas vivas que estamos andando pelo mundo propagando uma luz maior, que essa luz é o Senhor e o Salvador Jesus Cristo. Paulo chega a comparar a luz de Gênesis capítulo 1 versículo 3 e 4 com a própria luz do Evangelho que nos guia a Cristo. Muitas vidas que estão aí no mundo estão com a vida caótica, destruída, deturpada, distante de Deus, que necessita de luz. E nós, como tochas vivas, assim como Jesus disse: eu vos envio como tochas, como candeias em meio ao mundo de trevas, eu vos envio para clarear vidas, para levar a minha luz a vidas. No livro de Mateus capítulo 4, versículo número 14,
fala assim: para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon, versículo 15, e a terra de Naftali, junto ao mar, além do Jordão, a Galileia das nações. Versículo 16: o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Quem é esta luz que raiou? Essa luz que raiou é o Senhor Jesus Cristo. E nesta noite, nesse início de noite, eu vou dizer uma palavra para você. Não é eu profetizo, porque a Bíblia diz que nenhuma profecia ela é feita com vontade humana, é o Espírito Santo que dá a profecia. Não vou dizer eu profetizo, mas vou dizer assim, eu desejo. O meu desejo é que essa luz que mostrou o caos da terra de Gênesis capítulo 1 e restaurou aquela terra destruída, também venha entrar esta noite no teu coração e venha restaurar a tua vida, porque o poder do Evangelho de Jesus Cristo é restaurar vidas. Porque o Evangelho é luz, é fogo que queima o pecado, que queima aquilo que não agrada a Deus. E Paulo, sendo um homem muito sábio, ele faz uma comparação de Gênesis capítulo 1, versículo 3 e 4, também com a luz que o Evangelho nos dá. No livro 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, a palavra de Deus vai nos dizer assim: porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então a luz que nós não tínhamos, as trevas que nós vivíamos, Deus, através do brilho, do resplendor, do clarear, do alumiar do Santo Evangelho, nos mostrou Jesus Cristo, nos mostrou Jesus, nos mostrou a salvação eterna. E quantas pessoas estão em trevas porque ainda não tiveram um encontro verdadeiro com Jesus? E quantas pessoas estão em trevas porque não tiveram ainda um relacionamento verdadeiro com Jesus? Estou olhando para A, para B, para os homens. Estamos em uma época terrível. Segundo o livro de Mateus, capítulo 25, a Bíblia compara aí no livro de Mateus, capítulo 25, tem duas igrejas. A igreja verdadeira e a igreja falsa. O que me chama a atenção da igreja verdadeira e a igreja falsa é que em tudo ela se parecia uma com a outra. Estavam vestidas com a mesma roupa, estavam aparentemente convertidas, mas havia um grande porém aí. Uma tinha luz, mas não tinha reserva para que a luz continuasse. E a outra tinha luz, mas era uma luz momentânea, uma luz passageira. E muitas pessoas, infelizmente, nos meios religiosos, estão, na realidade, apenas com a candeia rasa, quase seca, com pouca luz. E não estão preocupados com o dia em que o noivo vai raiar no céu para arrebatar a sua igreja. Segundo a Bíblia, no período que Cristo voltar e estará dormindo ambas, tanto a igreja verdadeira passará por um momento difícil como a igreja falsa. Mas qual será o momento que vão conseguir perceber a proximidade do noivo? A Bíblia mostra que a reserva do azeite é o que vai declarar qual é a igreja verdadeira e qual é a igreja falsa. Como assim? Para que servia a luz naquele tempo? A luz servia para mostrar os problemas, o caminho, para que você desviasse daquilo que lhe faz tropeçar. Esse é o poder da luz. A luz também servia para iluminar as Escrituras, para que assim pudesse ali estudar as Escrituras e aprender qual era a vontade de Deus. A igreja falsa é fácil de se notar. É uma igreja que não tem ensinamento bíblico. É uma igreja que não se interessa em ensinar às suas ovelhas, ao seu povo, sobre o que é ser um verdadeiro cristão. A igreja falsa, ela não está preocupada em ensinar, está preocupada em encher, em aglomerar pessoas. Mas a igreja verdadeira passa também por um momento difícil. Porém, ela tem em seu âmago, em sua alma, uma essência. Porque azeite, muitas das vezes, não é visto.
Nota-se que tem azeite pelo fogo que queima, mas não se sabe o que há nos bastidores, se tem azeite guardado ou se não tem azeite guardado. A palavra de Deus demonstra claramente que a evidência de uma igreja bíblica é uma igreja que tem ensinamento bíblico. Uma igreja que está preocupada em que as pessoas não apenas tenham luz, mas tenham reservas para manter a luz acesa. E o que está acontecendo é que muitas pessoas querem apenas o agora, querem apenas o momento, não estão preocupadas em ter a luz acesa, em ter a lâmpada ardendo, para que quando houver um grito, aí vem o noivo, ela não tenha que se desesperar atrás de azeite na hora errada. Porque a Bíblia diz que quando vier o noivo e arrebatar a sua igreja, as outras que foram comprar azeite e voltar, baterão na porta e não serão mais reconhecidas pelo noivo. Estamos seguindo, meus irmãos, para o fim. O arrebatamento da igreja está aí bem nas portas. A Bíblia diz, assim como foi nos dias de Noé, casavam-se e davam-se em casamento, quando veio o dilúvio e destruiu a todos, assim também será na vinda do Filho do Homem. Que a luz do Santo Evangelho penetre na sua vida, na sua casa, na sua família e traga a essência que você precisa como igreja. Lá no Gênesis, Deus mostrou o caos para depois restaurar. No livro de 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo de número 17, a palavra de Deus vai nos dizer assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. No original, é bem melhor a tradução. Diz assim que, se alguém está em Cristo, nova criação é. Veja, a Bíblia compara ao crente restaurado, ao homem e à mulher restaurada, ao velho, à criança, ao Senhor, a quem seja. Compara a terra de Gênesis capítulo 1, depois do caos. Mas Deus envia a luz e restaura aquela vida. Por isso que Paulo fala, assim que se alguém está em Cristo, nova criação é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. O Evangelho transforma a vida do homem. O Evangelho não é para ninguém enricar, e nem é para enricar pastor, e nem é para fazer ninguém ser próspero. Este não é o propósito do Evangelho. O propósito do Evangelho é dar a luz verdadeira que leva a Jesus Cristo à luz maior. O nosso sumo pontífice, o nosso único e verdadeiro Senhor e Salvador. Mas, meu amado, não se engane, haverão muitos falsos pregadores que pregarão a falsa luz, que não estão preocupados em que você tenha reserva. É tempo de ter reserva, preparar-se para o momento em que Jesus Cristo virá arrebatar a sua igreja. Arrebatar a igreja de Jesus é o propósito do Pai. O Pai, Cristo sobe ao céu, e no tempo determinado pelo Pai, Ele voltará para arrebatar a sua igreja. E é uma igreja que tem reserva. Não é uma igreja apenas que tem um lampejo de luz. Porque seria muito tolice em mim dizer que em toda a igreja não tenha um pouco de luz. Tem. Até na igreja católica romana tem um pouco de luz. Porque lá também se prega o Evangelho. No mormonismo, na Testemunhas de Jeová, tem um pouco de luz, mas não é luz que leva ao verdadeiro Evangelho. A luz que leva ao verdadeiro Evangelho é aquela luz que foi entregue por Jesus aos seus apóstolos. Ele dizendo: eu vos envio como tochas em meio ao mundo de trevas. Ele chegou a nos dar o seguinte título: vós sois a luz do mundo. Então a palavra de Deus assevera que nós temos que brilhar, resplandecer, levar a verdade do Evangelho ao mundo que está em trevas, que está apagado, que está destruído, que está distante do seu Criador. Devemos levar o Evangelho de luz ao mundo que está distante de Deus, porque o mundo está em trevas. É o coronavírus comendo tudo, desmantelando tudo, e o mundo está despreocupado. Aborto sendo aprovado em uma nação, é promiscuidade acontecendo em outra nação, é assassinato, é roubo, é tráfico. Nada parou, o mundo não parou de pecar.
Jesus breve vem arrebatar a sua igreja para morar no céu. Deus é contra o pecado, Deus é contra aquilo que não agrada, e nós não podemos nos calar mediante situação como essa. Você é luz, e luz ela tem que brilhar, luz tem que resplandecer, luz tem que resplandecer em um mundo de trevas, porque o mundo está entregue às trevas, o mundo está distante de Deus. Saia do caos. Que a luz de Deus entre na tua casa, na tua família, na tua vida, Ele tire você desta vida de pecado e nos ajude a andar na luz do Santo Evangelho, que nos leva ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a luz maior. O mundo precisa voltar-se para Deus e para as Sagradas Escrituras. Que Deus te dirija, que Deus te direcione à luz do Santo Evangelho. À luz do Santo Evangelho. No livro de João, no capítulo 8, versículo número 12, para concluir, a palavra de Deus vai nos dizer. João, capítulo 8, versículo número 12, para concluir. E falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Repetindo, João 8,12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem recebe a iluminação de Cristo em sua vida nunca mais é a mesma pessoa. Por isso que lá em Salmos está escrito: Provai e vede que o Senhor Ele é bom. Eu não conheço uma pessoa que teve encontro com Jesus que a vida dele não mudou. Se ele teve um encontro verdadeiro com Cristo, a vida dele muda. Se ele tem um encontro verdadeiro com Jesus, a vida dele é transformada. Se ele teve um encontro verdadeiro com Jesus, ele é uma nova criatura. O mundo olha para ele, ele muda o jeito de falar, ele muda o jeito de vestir, ele muda o jeito de andar, ele muda. O mundo percebe, porque onde tem luz é perceptível. Onde tem luz é perceptível. Onde tem luz, quem passa vê a luz. Pode pegar um de noite aí, numa escuridão qualquer, acenda uma vela, um candeeiro, onde for, longe você é percebido, porque você tem luz. Quem é luz é como Jesus diz: anda como ele andou. Quem é luz resplandece no mundo de trevas. E o que está acontecendo, meus amados, é que a grande massa dos cristãos nominais não brilham mais, não tem mais luz. A grande massa dos cristãos nominais só vão para as igrejas para receber alguma bênção de Deus, para receber alguma coisa de Deus. Meu querido, Deus não é bodega, e igreja também não é supermercado. Aqui é lugar não de receber, mas de dar. Conceito de adoração não é receber, é dar, mas consequentemente você recebe. Tem cabra que fala: eu vou ali na igreja buscar a minha bênção. Vai-te embora para lá, tu vai para a igreja adorar, dar a Deus a tua devoção e a tua adoração. O conceito de culto nunca foi receber, sempre foi dar. Mas a maioria das igrejas não estão mais preocupadas em exercer um culto verdadeiro a Deus. Muitos são preocupados a atrair a pessoas com o que o Evangelho tem para dar. Somente a parte dos milagres, porque tem que ser o pacote completo. Evangelho é vida com Deus, é renúncia, é compromisso com Deus e com a palavra de Deus. Na maioria das igrejas, escolas bíblicas vazias, cultos de ensino vazio, pessoas subindo do monte para buscar coisas carnais, pessoas brincando de ser crente, brincando de oba-oba. Não é tempo para isso, é tempo de brilhar, é tempo de ser tocha viva, que propaga um evangelho bíblico. Mas eu lhe digo, o próprio Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem me segue andará em trevas. Aliás, quem me segue não andará em trevas,
mas terá a luz da vida. Você está afundado aí, muitas vezes no pecado, na prostituição, distante de Deus, nas trevas. E eu te dou um conselho: aceite a Jesus como Senhor e Salvador, numa igreja bíblica. Eu não sou louco de dizer, como muitos aí dizem, não, vá na igreja mais próxima da sua casa. Não vá não, porque às vezes próximo da casa dele tem uma igreja falsa, que prega um evangelho antibíblico. Deus me livre. Procure uma igreja bíblica. Vá numa igreja aí, numa Assembleia de Deus, numa igreja de Deus no Brasil, numa igreja batista. Procure, não é qualquer coisa não. Não é porque tem um bocado de gente bem vestido e com a Bíblia na mão que é certo, não. Cuidado com esse negócio. Procure uma igreja bíblica. Uma igreja que prega um evangelho bíblico. Aí tem cabra que fala, vá para a igreja mais próxima. Às vezes tem o quê? Uma seita do lado da casa dele. Ele vai, homem, não faça isso não. O evangelho é Jesus Cristo. Toda igreja que não prega Jesus Cristo como único e suficiente Salvador é falsa. É fake news. A igreja de Jesus prega Jesus. Prega Jesus. A igreja de Jesus prega Jesus. Não prega oba-oba, não prega só prosperidade, não prega somente cura, não prega doidice. Tem igreja que prega que é o culto todo de povo rodando, dando cangapé. Vamos, pelo amor de Deus, cuidado com esse negócio. O culto tem que ser racional. O evangelho exige do homem renúncia. Renúncia. Mas até as igrejas que outrora pregavam renúncia, hoje estão aí com muito oba-oba. Que Deus nos ajude. Que aquela luz de Gênesis que clareie o caos da sua vida para restaurar. Esta luz venha te restaurar. Que Cristo, como sendo a luz, venha também restaurar a tua vida. Para que se cumpra o que está em 2 Coríntios 5,17. Pois que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Daqui a pouco, às 7h30 da noite, começaremos nosso culto de instrução, nosso culto de doutrina. Hoje em dia, a palavra doutrina assusta muita gente. Aí tem pastor que bota culto de ensino, culto de instrução, para o povo não se assombrar. Não, meu filho, é culto de doutrina. Doutrina. Onde você aprende como é que é ser crente. Você aprende como é que deve ser um verdadeiro cristão. É no culto de doutrina, doutrina bíblica. Também não é o culto de achismo, não. Porque tem muito culto de doutrina que é doutrina, não é achismo. É o que ele pensa que é errado e vai e fala, cuidado com esse negócio também. Achismo. Cuidado, é culto de doutrina, doutrina bíblica. Daqui a pouco, às 7h30 da noite, aqui na Igreja de Deus no Brasil, em Cacimba de Dentro, aqui na Rua Presidente de uma Pessoa, em frente à Ótica Estilos, aqui no centro de Cacimba de Dentro, na Igreja de Deus no Brasil, culto doutrina, às 7h30 da noite, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus nos ajude a pregar o evangelho bíblico coerente com as escrituras, e Deus me livre de pregar doidice, nem oba-oba, tá bom? Que Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus Cristo.